Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edivaldo e seja muito bem-vindo ao primeiro encontro de formação sobre a Carta aos Efésios, dentro da programação do mês da Bíblia da nossa paróquia Imaculada Conceição, no Recreio dos Bandeirantes. Nós temos como tema desse primeiro encontro o plano do amor de Deus realizado em Jesus Cristo. E vamos utilizar como texto base o capítulo 1 da Carta aos Efésios, versículos de 3 a 14. Nós não vamos ler versículo por versículo, porque o tempo do vídeo é reduzido e a gente precisa atravessar esses versículos, contemplar esses versículos. Então, na medida que eu for agrupando os versículos, citando os versículos, você pausa o vídeo, faz a leitura dos versículos que eu citei e volta para continuar aqui a formação no vídeo, ok? Porque se nós não fizermos assim, parece que vai ficar incompleta. Então, a proposta é ter mais contato com o texto bíblico, ter intimidade com o texto bíblico, tá bom? Então, repito, você pausa o vídeo, faz a leitura dos versículos e volta e dá continuidade no vídeo, ok? Para dar mais dinamicidade para o vídeo, tornar o vídeo mais dinâmico e didático, nós vamos tentar responder 3 perguntas básicas. O que é o plano de Deus? Como Deus realiza? E para que Deus realiza esse plano, ok? 3 perguntas básicas, simples, que vão ser respondidas pelo próprio texto bíblico, ok? Então, por isso é muito importante que você pause, faça a leitura dos textos bíblicos e volte aqui, ok? Vai fazendo a anotação e montando a tua estrutura de pensamento e de meditação, ok? A gente já começa tentando responder a primeira pergunta, o que é o plano de Deus, com os 3 primeiros versículos, 3, 4 e 5. Então agora você pausa, vai lá, lê e volta, tá bom? Considerando que você já leu, a gente continua. O autor da carta aos Efésios, ele evidencia nesses 3 primeiros versículos o que é o plano de Deus. Ele afirma, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus nada mais é do que essa escolha, com uma explicação reduzida e simples, o plano de Deus nada mais é do que essa escolha que Deus faz, importantíssima porque faz antes da fundação do mundo. Mas a gente poderia perguntar, mas o que é essa escolha? A escolha do plano de Deus é tornar-nos, fazer de nós seus filhos, como nós chamamos, filhos adotivos. O próprio autor assim o diz, como filhos adotivos. E como o Pai realiza esse plano através do seu Filho Jesus Cristo, uma vez que também nós somos seus filhos, nós temos como modelo único e perfeito a seu Filho Jesus Cristo também. Ou seja, o plano de Deus está aí. O plano de Deus é a sua escolha por nós. Deus nos escolhe antes da fundação do mundo para ser seus filhos adotivos. E como modelo, chamados a imitar a Jesus Cristo, porque participando uma vez desse plano, esse plano entendemos que Deus realiza pelo seu Filho, ok? E ele monta uma estrutura tripartida, para que entendamos a dinamicidade, que não é um plano estático. O autor da Carta aos Efésios evidencia a dinamicidade do plano de Deus, e com uma estrutura tripartida. Por estar unidos a Jesus Cristo, para viver santamente no amor. Ou seja, é muito importante ter essa concepção de que o plano de Deus não é um plano estático, não é simplesmente um acontecimento, uma escolha, uma vontade de Deus e acabou. Ele traz para a nossa vida uma dinamicidade, ele quer na nossa vida uma dinamicidade, por estar unidos a Jesus Cristo, para viver santamente no amor. Assim a gente entende a estrutura, a dinamicidade, o movimento do plano do amor de Deus realizado em Jesus Cristo. Esse e ele conclui esses 3 primeiros versículos dizendo que ele realiza o plano, o Deus Pai realiza o seu plano livremente, ou com as palavras do próprio autor sagrado, conforme o beneplácito da sua vontade, para enfatizar que Deus realiza o seu plano livremente, nos escolhe livremente. E assim a gente responde a primeira pergunta. A segunda pergunta, a gente vai responder o como Deus realiza com os versículos 7, 8 e 9. Aqui você para o vídeo, lê os versículos de 7 a 9 e volta aqui. Bem,
O Pai realiza o plano de seu amor, se realiza pelo sangue. Obviamente, nós sabemos que é pelo sangue do seu Filho, né? O Pai realiza, então, o seu plano pelo sacrifício de seu Filho na cruz. O autor está se referindo à cruz de Jesus Cristo. O plano se realiza pelo sangue de Jesus Cristo, para a nossa redenção, que é o perdão dos pecados. Ou seja, como Deus realiza parte do princípio de que Deus o realiza pela cruz de seu Filho, pelo sacrifício de seu Filho. E o mais interessante é que o autor da carta aos Efésios, ele deixa claro que o principal agente desse plano, por mais que seja o Filho que derrama o sangue, é o Pai que derrama a sua graça. Quando ele diz que pelo derramamento do sangue, para nossa redenção, que é o perdão dos pecados, o Pai derrama toda a sabedoria e inteligência para que nós conheçamos, né? Uma vez filhos, uma vez que Deus nos comunica pelo derramamento do sangue do seu Filho, nós possamos, com a sabedoria e a inteligência que ele nos comunica, entender também o plano de sua vontade. É o Filho que realiza a vontade do Pai, mas como também somos filhos, o Pai nos comunica. Mas somos pecadores, incapazes de entender a vontade do Pai. O Pai, uma vez que nos revela e realiza o seu plano, nos concede também sabedoria e inteligência para que possamos entender o plano de sua vontade, ok? Conhecer o mistério de sua vontade e participarmos efetivamente como filhos. Aqui nós temos já a resposta da segunda pergunta. A terceira pergunta é respondida pelo versículo 10. Né? O versículo 10 é importantíssimo nesse primeiro capítulo, porque além de servir como base de toda a teologia presente na carta aos Efésios, ele é um dos núcleos, um dos pontos mais importantes para aquilo que nós conhecemos como tratado cristológico, a cristologia, né? O discurso sobre o mistério da ação de Cristo no mundo. Então, o versículo 10, ele responde o para quê e traz uma revelação profundíssima desse plano salvífico. Ele fala para, na plenitude dos tempos, recapitular todas as coisas em Cristo. Ou seja, o Pai, uma vez nos escolheu, é claro, nós temos aqui um parêntese enorme que poderíamos fazer e acrescentar aquilo que nós já conhecemos desse plano em outros textos bíblicos. Mas na perspectiva da carta aos Efésios, a gente entende que esse plano salvífico que Deus realiza através do derramamento do seu Filho para nos escolher, ou seja, uma vez nos escolhendo, o realiza através do sacrifício do seu Filho para recapitular todas as coisas, tornar o Filho cabeça, ou na palavra, na terminologia do texto da Bíblia de Jerusalém, encabeçar. O Cristo encabeça todas as coisas, as do céu e as da terra, ok? E assim a gente já consegue ter, basicamente, a estrutura e saber por onde vai o texto da carta aos Efésios, a estrutura teológica, bíblico-teológica da carta aos Efésios, ok? Os versículos seguintes, de modo especial o versículo 11 e 12, que é uma característica própria da carta aos Efésios, quase que uma repetição. Você pode parar aí e ler os versículos 11 e 12, a sensação que tem é que o texto está repetido, né? Ele repete os termos predestinados, ele realiza esse plano pela sua liberalidade, pela sua benevolência, pelo beneplácito, para o louvor de sua glória, mas acrescenta uma informação, que é o de herdeiros. Esse plano do amor de Deus, realizado em Jesus Cristo, nos torna herdeiros, que ele colocou nos primeiros versículos, o autor da carta aos Efésios colocou no primeiro versículo como filhos adotivos, mas aqui ele evidencia que essa filiação nos torna também herdeiros, ou seja, tudo aquilo destinado, tudo, também a cruz, tudo aquilo destinado ao Filho, à sua glória, está destinada também para nós, ok? Porque nós somos filhos no Filho de Deus, nós somos herdeiros. E o autor da carta aos Efésios, então, faz como se fosse um resumo, como que o acabamento, o passo-passo do quadro, né? Ou a moldura do quadro, podemos melhorar dizendo assim.
ok? E a conclusão dos versículos que nós estamos lendo, de forma especial, os versículos 13 e 14, você pode ler, os versículos 13 e 14 faz como que a cereja do bolo nessa perspectiva da economia da salvação, da história da salvação realizada desde o início da criação do mundo, passando por todos os profetas, passando pelo povo da antiga aliança até nós. Quando ele diz, nas palavras do autor, nele também vós. Ele tinha assumido no início do versículo 13 que essa salvação, esse plano é realizado para nós, ou seja, o povo da antiga aliança, mas ele conclui dizendo, nele também vós, ou seja, o povo pagão, o povo que não pertencia ao povo de Israel. Ele traz essa catolicidade, essa universalidade do plano de Deus. Aqueles, ele conclui dizendo, também vós que ouviram a palavra da verdade, creram nele e foram selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Uma vez recebidos, selados pelo Espírito Santo, esse é o penhor, a garantia de que nós participamos, estamos participando e vamos continuar participando plenamente do plano salvífico de Deus, ok? Para a redenção do seu povo, que não é mais uma referência ao povo da antiga aliança, é o novo Israel, que é o destinatário, ou seja, todos os homens, é um chamado universal à participação do plano salvífico de Deus, ok? Para a redenção do povo que ele adquiriu para a sua glória. Como é importante essa compreensão, terminar a nossa reflexão, breve reflexão, essa nossa aproximação do texto bíblico da carta aos Efésios, entendendo essa profundidade do plano de Deus, Como em poucas linhas o autor da carta aos Efésios quase que cruza toda a história da salvação, dando a estrutura necessária para entendermos esse plano de Deus, que é, repito, utilizando a mesma dinâmica do autor da carta aos Efésios, a eleição como filhos de Deus, pelo derramamento do seu Filho, para recapitular todas as coisas em Cristo e abrindo esse plano a todos os povos, chamado a universalidade do chamado da salvação de nosso Deus, ok? Para a sua glória. E aqui a gente conclui dando, digamos, o sinal para a próxima formação, para o próximo encontro. Ou seja, essa universalidade do chamado de Deus é o que torna a cada um de nós membros da família de Deus, Cristo, através da realização do plano do Pai, abrindo esse chamado a todas as pessoas, nos une numa só família. E isso é o que possibilita ou que nos faz entender a compreensão de igreja ou a compreensão de povo de Deus, a real compreensão do povo de Deus, que é uma família aberta para todas as pessoas, uma família, uma única família, a família de Deus, chamada a caminhar santamente no amor, a continuar, a perpetuar esse projeto de Deus, uma vez que nos tornamos em Cristo uma única família. Então, aqui a gente já deixa a nossa, desculpa a redundância, mas é a deixa para o nosso próximo encontro, onde nós vamos refletir o segundo capítulo da carta aos Efésios. Bem, eu espero que você tenha aproveitado, lido os textos bíblicos, se aproximado dos textos bíblicos e entendido um pouquinho desse plano salvífico, esse plano do amor de Deus realizado em Jesus Cristo, que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito denso, quando nós entendemos o que significa, como Deus realiza e o para que Deus realiza. De forma específica e quase que um resumão, é que assim nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Muito obrigado pela sua presença e eu espero você no próximo encontro da Carta aos Efésios. Deus abençoe.